contigo, amém? Estamos aqui ao vivo com todos vocês, aqui nesta live. Vocês que estavam me aguardando, me esperando, vocês que estavam aqui comigo, continue conosco, amém? Essas 195 pessoas, amém? Que estão nos ouvindo, amém? Seja abençoados aqui nessa noite, amém? Pela presença de cada um de vocês. Se você está aqui comigo pela primeira vez, seja bem-vinda, continue conosco, eu tenho certeza que Deus falará contigo também, amém? Nós já estamos aqui de pé com nossa Bíblia em mãos, amém? E se você tiver uma Bíblia na sua casa, por gentileza, pegue ela, amém? E vamos ler. Nós estamos aqui com a Bíblia aberta no livro de Mateus, capítulo 17. Nós vamos ler o versículo 24. Quem encontrou aí a Santa Sagrada Escritura, diga amém. Amém. Aleluia. Então vamos fazer a leitura que diz assim: Jesus paga o tributo. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se dele Pedro, os que cobravam as didracmas, e disseram: o vosso mestre não paga as didracmas? E disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus se lhes antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? E disse-lhe Pedro: dos alheios. E disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol e tira o primeiro peixe que subir. E abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Torna-o e dá-o por mim e por ti. Amém? Por gentileza, encurve a sua cabeça. Amém? Por reverência, por respeito. Amém? E ore juntamente comigo. E peça para que o Senhor fale contigo. Quem sabe os ouvintes ainda não orou, ainda dá tempo, amém, de você falar com Deus, e Deus falará conosco abundantemente, amém? Todos começam a dizer glória, 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 glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, glórias e honras, meu Pai, queremos dar a Ti. É um privilégio, é uma honra nesta noite de me encontrar aqui na tribuna, meu Pai. E eu lhe peço encarecidamente, coloque teu anjo, meu Deus, à direita do altar. Meu Deus, coloca teu anjo, meu Deus, do lado esquerdo do altar. Meu Deus, ali no portão. Meu Deus, faça, meu Pai querido, um ciclo de fogo, meu Pai, em volta desse recinto, deste lugar a qual o Senhor nos preparou para adorarmos ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Meu Pai, enquanto estivermos aqui, guarda, meu Pai, nós do mau tempo, guarda nós, meu Pai, de coisas terríveis, guarda nós de homens malignos, mulheres malignas. Meu Deus, livra a nossa alma, meu Deus, do adversário. Meu Deus, fala conosco. Tem pessoas, meu Pai, que estão nos ouvindo, que está pedindo, meu Pai, suplicando que o Senhor envie, Senhor querido, envia, Senhor, provisão. Tem pessoas passando pelo vale, passando por momentos difíceis, e hoje Deus vai trazer recursos para você, viu? Por isso que você clamou, Deus, Ele te ouviu. Deus, Ele vai dar para você a direção, e tu farás, e o nome do Senhor será glorificado. Haverá alegria neste lar, haverá alegria nesta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Meu Deus, fala conosco de uma maneira tremenda, forte, poderosa, e a igreja do Senhor diz amém. Amém. Podeis nos assentar, amém, irmãos? Se assente, amém? Glórias a Deus, se acomode na cadeira. Vamos bater palmas bem forte, mas bem forte mesmo, irmãos, para Jesus, amém? Vamos lá? Aleluia. É um privilégio, irmãos, ministrar a palavra do nosso Deus.
amém? Culto de domingo, culto com a família, culto de ensinamento, onde nós iremos aprender um pouquinho mais do Senhor. Nós acabamos de ler o livro de Mateus, capítulo 17, versículo 24 até o 27, que fala sobre Jesus paga o tributo. Amém? Glórias a Deus. O tema aqui nessa noite, Igreja do Senhor, é o seguinte, amém? O dinheiro na boca do peixe. A provisão de Jesus em tempos de necessidade. Amém? Quem crê assim, dá glória a Deus. Fica tranquilo, irmão. Jesus está aqui. Amém? No controle, no comando. Amém? Nada vai acontecer. Igreja do Cordeiro. Aleluia. Preste atenção aqui. Aleluia. O dinheiro, querida igreja, na boca do peixe, não é apenas uma história de milagre. É uma lição, igreja do Senhor, profunda sobre a provisão, sobre o cuidado de Jesus em tempos de dificuldades. Tem alguém nesta noite pedindo que o Senhor venha, aleluia, com provisão. Tem pessoas pedindo para que o Senhor venha cuidar dele nesse período que está passando em tempos de dificuldades. Igreja, e quando confrontamos os nossos próprios desafios, podemos aprender muito, amém? Ao refletir sobre essa incrível narrativa. Igreja, exploraremos aqui juntamente com vocês a relevância dessa passagem, como ela nos ensina a confiar em soluções inesperadas. Vocês que veio aqui nesta noite, Deus tem para ti, aleluia, soluções inesperadas. O que é inesperada? Algo que vocês não estão esperando. Igreja, ao incrível, a história do dinheiro na boca do peixe. Igreja, quando Jesus e seus discípulos se encontraram em Cafarnaum, uma situação inusitada surgiu naquele momento. A Bíblia diz que os cobradores de impostos exigiam, aleluia, o tributo, amém, para o templo. E os recursos, querida igreja, eram limitados. Dá glória a Deus. Glória a Deus. E nesse contexto, querida igreja, Jesus instruiu a Pedro a ir ao mar, lançar o anzol e retirar o primeiro peixe que apanhasse. E a promessa, igreja, presta atenção aqui, e a promessa era que ele encontraria o quê? Uma moeda na boca do peixe. É inusitado isso, né? Porque quem vai pescar não vai encontrar nada dentro do peixe, a não ser, né, os órgãos do próprio peixe. Aleluia. Amém? Mas quem estava pedindo era quem? O Senhor Jesus, porque era suficiente para pagar o imposto. Igreja, é uma história que desafia a minha, a sua, a nossa compreensão do cotidiano. O que é o cotidiano? Todo santo dia. Aleluia. Mas a igreja está repleta, amém, de simbolismo e também ensinamento para as nossas vidas. Igreja, o evento, aleluia, ela destaca a soberania de Deus. Por quê? Porque Deus, ele é o quê? Soberano. Amém? Sobre a natureza e também circunstância. Presta atenção aqui. E ele, querida igreja, ele demonstra que mesmo em situações financeiras difíceis que talvez vocês estejam passando, existe uma solução, existe, querida igreja, uma criativa, amém, que pode não ser óbvia, aleluia, à primeira vista. Este milagre, querida igreja, pode ser como uma evidência da providência divina. Então, a ideia, querida igreja, aqui nessa noite é confiar que quando estamos em uma missão, Deus proverá o necessário. Quando eu estou falando aqui, vem um testemunho, quando minha mãe estava ainda na Congregação Cristã do Brasil, e lá também dá essa oportunidade para testemunhar, e o irmão pediu para
uma oportunidade para testemunhar, e ele queria contar algo que Deus tinha feito na vida dele. E ali, irmãos, enquanto ele estava relatando ali, ele disse que ele tinha uma casa, e ele não estava mais conseguindo pagar o imposto da casa, que é o IPTU, né? Da casa. E chegou aquela cartinha dizendo que era, não sei quantos dias, ele tinha que desocupar da casa. E aí eles estavam todos já nervosos, desesperados, porque ele tinha filhos. E ele foi orar, ele foi falar com Deus: Senhor, Tu conheces a minha vida, Tu conheces a minha vida financeira, e Tu sabes, Senhor, que eu não tenho nem de onde tirar e nem de onde emprestar. Você sabe que a minha vida é dependente do Senhor. Enquanto ele estava orando, o Senhor disse assim para ele: vai pescar. Olha para você ver. Eu estava orando aqui e lembrei do testemunho. E aí, irmãos, ele pegou a varinha dele e falou assim para a mulher: tô saindo. E a mulher dele, sabe, sempre tem uma pessoa que tem menos sabe que o outro, assim: mas amor, você vai sair agora? Nós acabamos de receber, nós vamos ser despejados, você vai pegar a vara de pescar para pescar. Oh, maravilha! Aleluia! Da mulher já estava querendo atrapalhar o agir de Deus da vida do marido. Eu falei assim: olha, quer ficar aí pensando, você fica, eu vou obedecer a voz do meu Senhor. Aleluia. Irmãos, ele tinha um lago, né? Lá perto da casa dele lá. Ele desceu, lançou a varinha, na primeira vez nada, jogou na segunda também nada, na terceira, e Deus provou no coração dele. Aí fica sabendo uma coisa, eu vou entrar um pouco mais na água, quem sabe que o peixe, né? Sabe que era peixe que ia pescar, né? O peixe está mais no fundo, e aqui eu estou aqui no raso, não vou conseguir nada. Irmãos, e ele foi um pouco mais profundo, né? Regaçou as calças, né? Ali, e desceu um pouco mais no fundo daquele lago onde ele estava. E de repente, irmãos, quando ele jogou a vara, o anzol enroscou em algo. E ele tentou puxar e ele não conseguia, porque era algo pesado. Ele falou: mas meu Deus, peixe não vai pesar tão assim, né? Pensando com ele, né? Mas eu preciso saber o que é, irmãos. E ele puxava e nada de conseguir. Ele falou: você quer saber de uma coisa? Se for para mergulhar, eu vou mergulhar, mas eu vou ver o que tem, tá enroscado ali. Pode ser alguma coisa, eu não estou sabendo. E quando, irmãos, ele entrou na água, porque tinha que mergulhar para poder desenroscar o anzol onde tinha enroscado, ele viu que era uma maleta. E a maleta estava lotada de lama. Mas sabia quanto tempo fazia que aquela maleta estava lá? E ele pegou, irmão, lavou bem aquela maleta, tirou todas as lamas, só que estava fechada tipo com cadeado, né? Aí ele acharam uma pedra onde tinha alguma coisa assim, começou a martelar, até que rompeu, né? Ali. E quando ele abre, irmão, para surpresa dele, estava lotado de dinheiro. E não era dinheiro brasileiro, irmão. Eu não sei se era dinheiro como se fosse... Agora eu não sei qual que é o dinheiro da Itália, qual que é o nome da... Euro, né? Era um dinheiro assim. E ele tinha que, né? Ele tinha que levar aquela maleta. Estava até meio com medo, porque era muito dinheiro que tinha ali dentro. Levou para casa da mulher dele e falou assim: não roubei. Não roubei. Eu fui fazer o que Deus me mandou. Aí ele falou: só que eu preciso ir no câmbio, porque o dinheiro não é brasileiro, né? E aí, irmãos, ele foi lá também com medo ainda da sua mãe chamar a polícia, alguma coisa assim para ele, né? Falou que ele tinha roubado, né? Mas quando era a vontade de Deus, quando Deus ele quer fazer, ninguém impede. Deus ele provê a necessidade. E ali foi, né, trocado, né, no valor brasileiro. E o valor, irmãos, que tinha naquela maleta dava para comprar uma casa à vista. Deus, irmão, ele dá a medida certa, nem mais nem menos. E quando falou assim para ele, falou assim: olha, o valor é X. E como ele estava pagando a casa, né? Ele falou assim para a esposa dele, ele falou assim: olha, nós vamos sair da angústia porque Deus vai pagar a nossa dívida, não vamos dever mais nada e a casa será nossa, né? Irmãos, ele estava contando, chorando, né? Então, irmãos, aqui na palavra de Deus foi a mesma coisa que ele mandou Pedro ir pescar. Amém? Ele falou assim, que quando o peixe subisse, era aquele peixe
que ele tinha que pegar, porque tinha o quê dentro? Um starter. Starter é uma moeda, né? Estava dentro do peixe, que ia pagar o quê? O tributo. E além disso, igreja, a história, ela permite refletir sobre a relação entre o divino e as nossas responsabilidades financeiras. Enquanto, querida igreja, Jesus, ele mostrou que o dinheiro poderia surgir de fontes inesperadas, Pedro teve que confiar e realizar a ação de lançar o anzol. E a obediência é, querida igreja, um comportamento, um componente crucial para que o milagre se manifestasse. É igual esse irmão que eu falei, ele precisou ter o quê? Fé. Ele precisou ter o quê? Confiar que verdadeiramente que Deus estava mandando ele pescar, é porque Deus ele tinha o quê? Milagre para suprir as necessidades dele. Irmãos, Deus ele faz loucuras para nos abençoar. E não somente para isso, mas também para honrar outras coisas que muitas vezes somos, às vezes, passamos por uma... Eu lembro uma vez, irmãos, acho que eu estava na Deus e Amor, tinha uma irmã que estava passando um processo difícil com o marido já estava traindo ela, e a irmãzinha era uma irmãzinha de oração. E chegou um momento, irmão, que o marido dela maquinou, quer dizer, ele ficou pensando segunda, terça, quarta, quinta, sexta, domingo, como ia deixar a mulher dele para poder ficar com a outra. Irmãos, ele tinha um carro e ele ia para a empresa com o ônibus da empresa. Naquele dia, ele falou que ele ia de carro, mas só que ele pegou a chave, irmão, e jogou a chave no rio, para culpar a esposa dele, que foi a esposa que tinha perdido a chave, que ela era uma incompetente, não sabia nem cuidar da chave do carro. E quando acordou pela manhã que ele tinha que ir para a empresa, ele falou assim para a esposa, olha, hoje eu vou trabalhar, mas hoje eu não vou trabalhar com o ônibus da empresa, hoje eu vou de carro. Ela falou, tá bom, amor, então vai. Quando ele foi lá, que punhava a chave na tampinha perto da cozinha, né? Logicamente não estava, porque ele tinha jogado. Ele falou assim, cadê a chave? Eu coloquei aqui. Ele falou, não, mas tá lá, não tá. E começou aquela briga, né? Aquela briga toda, brigou feio com ela, falou assim, a partir de hoje eu não quero mais você, não volto mais para essa casa, enfim, tá terminado. E naquele dia, irmãos, era o aniversário dele. Ele, como ele estava tão assim a fim de ir com a outra mulher, que nem lembrou que estava fazendo aniversário. E foi bravo trabalhar. E ela pegou, dobrou o joelho e falou assim, Senhor, eu tinha certeza que a chave estava ali. Como é que a chave de uma noite para o dia não está mais? Mas aí, irmão, que eu estava orando, Deus colocou o desejo no coração dela ir na feira. Vai na feira. Ele falou assim, fazer o que na feira? Vai na feira. Irmãos, ela foi, obedeceu o Senhor, ela foi na feira e quando chegou lá, ela viu uma bancada, sabe? Onde coloca peixes frescos, né? E aí o vendedor que estava vendendo os peixes, ela falou assim, ô dona, acabou de chegar aqui, ó, um peixe fresquinho, que acabou de tirar. Você não quer comprar esse peixe? Está lindo e bonito. Irmãos, era um peixão, sabe? Grande. Aí ela ficou até meio assim, ela falou assim, compre, eu faço um precinho bom para a senhora. De tanto a insistência do vendedor, mas já era Deus fazendo isso, né? A insistência, ela pegou e comprou. E chega dentro de casa, começa a preparar o peixe, né? Limpar o peixe. Quando ela abre o peixe, o que tinha dentro do peixe? A chave do carro. Irmãos, ela mesmo testemunhou isso, irmãos, né? E ela, né, falou, nossa, como ela sabia dirigir, né? Ela falou assim, nossa, mas como essa chave parece do nosso carro. Ela pegou, lavou, que estava lameado de sangue, lavou bem lavadinho, secou e colocou no mesmo lugar que o marido dela tinha costume de colocar. Ela falou assim, agora eu vou preparar o peixe que o marido dela amava, o peixe assado. Ela fez o peixe assado, fez aquele almoço gostoso, para ele esperando ele chegar da empresa, porque ele só falou que ele ia pegar a roupa e, ó. E quando ele chega do serviço, já chegou vendo bravo, gritando, fazendo uma auê, né? E quando ele falou assim, nossa, agora que você chegou, amor, falou assim, bravo, né? Eu só vim pegar as minhas coisas. Aí quando ela falou assim, nossa, mas por quê? Né? Ele falou, não, bravo, não, eu vou embora. Ele falou assim, olha, eu encontrei algo. Falou assim, ele, né? Parece do nosso carro. Ele falou assim, o que você encontrou? Ele falou assim, olha lá. Quando ele viu, irmão, a chave do carro dele. Mas é do carro, ele falou assim para ela. Como que você encontrou? Aí eu falei assim, eu fui na feira.
Fui lá, comprei o peixe. Você esqueceu que hoje é seu aniversário? Você gosta de peixe assado? Ele falou assim, Ele falou assim, então, quando eu fui preparar, limpar o peixe, eu encontrei lá, irmãos, ele caiu de joelho. Aí ele falou assim, pediu perdão para ela, você me perdoe. Porque verdadeiramente, porque ele não era crente, né? Mas ela era, né? Eu falei assim, verdadeiramente Deus é na tua vida. Porque essa chave eu joguei no rio. Não tinha como você pegar a chave ali. Eu falei assim, mas o que você fez, Deus não fez justiça no meu lugar. Irmãos, quando Deus me quer fazer, Ele faz coisa inusitada para nos abençoar. Amém? Por isso é confiar quando estamos em uma missão. Quando você está numa missão, tenha certeza que Deus vai prover para você o necessário. Então não há necessidade de muitas vezes se desesperar. Amém? De fazer birrinha, né? Tem gente que faz birra com Deus, né? Mas Deus fala para você confiar. Além disso, igreja, a história, ela permite eu e você refletir sobre a relação entre o divino e as nossas responsabilidades. Nós temos que entender, irmãos, que nós temos responsabilidade com as nossas finanças. Muitas vezes nós passamos pelo caos, porque nós não sabemos administrar tudo aquilo que Deus nos dá. Aleluia! Tá certo que não era isso que estava acontecendo com Jesus, porque Jesus era quem? O Filho de Deus. Ele tinha tudo. Ele era dono do ouro e da prata, de tudo que vocês possam imaginar. Mas Deus queria provar para Pedro, porque Pedro era pescador. Lá que ele tirava o salário dele. Ele queria mostrar para ele que todas as vezes que ele tivesse uma conta para pagar, o Senhor iria dar exatamente aquilo que ele precisava. Então não precisamos ter responsabilidade financeira, enquanto Jesus mostrou que o dinheiro poderia surgir de fontes inesperadas. Você que está aqui, talvez não seja dinheiro, mas seja outras coisas, e Deus está dizendo para você confiar, porque vai surgir no momento, na hora, sabe, de fontes que você não está esperando. Inesperada. Pedro teve que confiar, realizar a ação de lançar o anzol. Irmãos, o segredo é só obedecer. Se Deus está mandando você ir, porque você não vai? Deus falou assim para ele, que era para ele lançar o anzol. Aleluia. Eu só tinha que obedecer, irmãos. Aleluia! E a obediência, irmãos, é um componente crucial para que o milagre se manifestasse. Deus mostrou, aleluia, para Pedro, embora, irmãos, Jesus não precisava pagar o tributo, porque ele era da linhagem de Davi, os filhos não precisavam pagar o tributo, mas para que isso não escandalizasse, Deus queria dar um exemplo. Então ele pagou o tributo e falou assim, você paga o meu e o teu, ou seja, Deus ele multiplica, amém? Deus multiplicou para mostrar para Pedro que Deus ele cuida de nós de vários detalhes, amém? Glórias a Deus. Então, querida igreja, por último, o encontro entre Jesus e os coletores de impostos leva à reflexão sobre a postura, querida igreja, dos discípulos diante da prática culturais, econômicas da sua época, amém? E eles foram, querida igreja, incentivados a cumprir as suas obrigações, mas acima de tudo, querida igreja, foram ensinados a não se preocuparem excessivamente. Eu sei que às vezes as preocupações, às vezes, é necessária, mas excessivamente não. Que onde vai entrar o pânico, onde vai entrar o desespero, a aflição, amém? Com as questões materiais, vocês precisam confiar em quem? Em Deus, e Ele proporcionará aquilo que vocês precisam, amém? Lição de fé, querida igreja, provisão de Jesus para as nossas vidas. Igreja, o encontro de Pedro com o peixe, que trazia uma moeda em sua boca, era um símbolo poderoso dos ensinamentos de Jesus sobre a fé inabalável. Tem pessoas aqui que vai ter que ter um encontro com o peixe. Aleluia! Pedro não imaginava isso, mas ele teve um encontro com quem? Com peixe, e a sua fé, irmão, foi inabalável. A provisão divina, querida igreja, nesse episódio, Jesus instruiu Pedro a pescar.
E que mais? Só pescar? Não, ele tinha que encontrar o quê? A moeda necessária para pagar o imposto do templo, mostrando que Deus sempre provê para mim e para você as nossas necessidades. Quem sabe que tem alguém me ouvindo e está aí desesperado, até de cabelo em pé aí, mas Deus está dizendo para você que Ele vai prover as suas necessidades, mesmo de maneira inesperada, algo que você não espera. Não está esperando por isso. Querida igreja, aleluia. Em muitas passagens, Jesus, querida igreja, ele destaca que a confiança em Deus é essencial, igreja, para viver uma vida plena de fé verdadeira. Eu sei que você experimente isso na sua vida. A história, querida igreja, do dinheiro na boca do peixe revela para mim e para você uma solução divina. Amém? Que transcende a lógica humana. E Jesus, querida igreja, nos ensina que a fé pode mover o quê? Montanhas. O que podemos, querida igreja, aqui nesta noite, aprender com isso? O que você aprende quando você passa por essas situações difíceis? É que podemos ter segurança, querida igreja, de que Ele está ciente de cada problema que enfrentamos. Amém, irmãos? Eu já vi tantos milagres, Deus fazer, que a gente fica assim, meu Deus, só Deus pode estar fazendo. Minha mãe sempre foi uma mulher de fé, e o ministério que nós estamos aqui é um ministério que, não somos aquele ministério que fica pedindo oferta, pedindo isso, pedindo aquilo, porque nós aprendemos que toda necessidade da igreja, Deus ele supre. Não precisa, irmão, você ficar desesperado. Ai, tem que pagar a luz. Ai, tem que pagar a água. Ai, tem que pagar o lugar. Ai, meu Deus, está chegando tal dia e ainda não veio. Nós temos que entender que se você serve a Ele, a providência virá dele. Para quem? Para a minha vida e para a sua vida. Amém? Aleluia. Você precisa ter essa segurança. Uma vez, irmãos, nós tinha uma congregação ali no DIC 6. E eram os dias de pagar o aluguel, e a proprietária não era evangélica, e não tinha valor, porque minha mãe não pedia oferta nem dízimo, né? Entraram, mas as pessoas que sentiam no coração de abençoar a obra de Deus, mas o que tinha entrado não dava para pagar o aluguel. E minha mãe falou assim: filha, hoje nós não temos o dinheiro para nós pagarmos o aluguel. Ela falou assim: olha, eu vou entrar ali no quarto, eu vou dobrar o meu joelho, vou falar com Deus, porque o dono da obra não sou eu, é Ele, e Ele vai responder. Então minha mãe falou desse jeito para mim: depois que eu levantar da oração, o telefone vai tocar. E quando você atender, não era ele que atender, quando você atender, é o Senhor provendo as nossas necessidades. Irmã, minha mãe orou, levantou, só foi minha mãe levantar, o telefone tocou. Eu fui atender, irmãos, o telefone, eu falei assim: alô? Ela falou assim: paz, irmã Patrícia, tudo bem? Eu falei assim: tudo bem, sou eu, Elizabeth. Olha, eu estava aqui na minha cozinha, aqui, lavando a louça, as coisas aqui, e Deus falou assim: liga para a irmã Nadia. E ela era da Universal, do Reino de Deus, não tem esses dons como nós temos, né? Ela falou assim: liga para a irmã Nadia. Ela falou: mas meu Deus, para que ligar, Senhor? Eu acho que está tudo bem, se tivesse alguma coisa que a irmã Nadia, eu acho que era a primeira a saber, era a minha pessoa. E o Senhor insistia. E aí ela pegou e falou assim: olha, irmã Patrícia, eu estou ligando aqui porque Deus está me incomodando para perguntar: tá tudo bem com a sua mãe? Sua mãe está bem? Sua mãe está doente? Uma série de perguntas, né? Eu falei: espera só um pouquinho, Elizabeth, eu chamo ela de Beth, né? Que eu vou passar para minha mãe e você conversa com ela. Ela falou assim: amém. Aí eu chamei minha mãe e falei assim: mãe, a irmã Elizabeth, ela quer falar com a irmã. Eu não sei porque eu não estava no viva voz, né? Mas eu escutava a voz da minha mãe falando com ela, saudando ela com a paz do Senhor. E ela falou que ela tinha falado para mim, falou para minha mãe também, falou assim: irmã, é de Deus. Ela falou assim: irmã Nadia, falou assim: pergunta para minha filha, acabei de levantar da oração. E minha mãe nem precisou falar. Quando a minha mãe ia falar qual era o problema, né? Ela falou assim: irmã Nadia, você já pagou o aluguel? Ai, como que Deus ele conhece as nossas vidas, né? Minha mãe falou assim: oh, minha amada, não, ainda Deus não me deu ainda. Ela falou assim: se ela hoje vai lá na igrejinha, não chama ela de igrejinha, né? Você vai lá na igrejinha? Ela falou assim: preciso ir, né? Preciso dar um parecer para a dona do aluguel, que a gente paga o aluguel. Ela falou assim: então vai lá, que eu vou fazer um cheque
e a irmã paga o aluguel. Isso, irmãos, quando Deus ele provê. Quem foi o peixe ali? Foi a irmã Elizabeth. Ela proveu a necessidade da casa do Senhor de pagar o aluguel. Então, irmãos, por isso que Deus quer que você tenha essa segurança, essa confiança, que aquilo que você precisa, só Deus tem para dar. E além disso, querida igreja, essa lição enfatiza a importância da obediência. Pedro, querida igreja, seguidor, fiel, como todos já sabem, ele confiou nas orientações de Jesus, mesmo que a tarefa parecesse improvável. Porque, gente, é improvável você abrir um peixe e você encontrar lá uma chave na boca do peixe. É, não é? E essa experiência, querida igreja, nos lembra que devemos estar abertos ao chamado de Deus, disposto a agir conforme o quê? A sua palavra, sabendo que o seu plano é sempre para o nosso bem. Esse milagre, querida igreja, é um exemplo claro da provisão de Deus nos tempos de dificuldades. E Deus, irmãos, ele provê, porque eu tenho vivido, amém, o agir de Deus, que sempre Deus ensina ali na hora, naquilo que mais precisa, Deus ele provê. Na vida cotidiana, querida igreja, enfrentamos desafios como vocês enfrentam também, que podem, muitas vezes, parecer insuperáveis, mas com fé, igreja, podemos confiar que as soluções criativas e surpreendentes estão a caminho. Quem está entendendo da glória a Deus? Aquilo que você veio buscar, Deus está dizendo que está a caminho da fé, onde a certeza da provisão divina nos permite enfrentar qualquer adversidade com o quê? Com confiança. Aleluia. Aleluia. E como entender, pastora Patrícia, o milagre no contexto atual? O relato bíblico, querida igreja, do dinheiro na boca do peixe é um exemplo claro de que como os milagres podem ser um meio de provisão. Amém? Em tempos de necessidade, no presente contexto, querida igreja, é essencial interpretar este milagre de maneira que os ensinamentos principais possam ser explicados hoje em dia. Então, presta atenção aqui. A primeira coisa, querida igreja, é considerar que o milagre da sua vida é essencial a manifestações de algo além da nossa compreensão humana, que serve a um propósito específico, estão ligados a um contexto cultural e também temporal, amém, específico. Então, aqui no caso de Jesus, querida igreja, que era o milagre do peixe, podemos perceber que a ação de encontrar uma moeda dentro da boca do peixe não foi apenas uma demonstração, amém, de poder divino, mas também uma maneira de entender uma necessidade imediata, porque tanto Jesus como Pedro precisavam pagar o quê? O tributo. Então precisava ser o quê? Imediato. Não dá para esperar o quê? Amanhã. Tem coisa na nossa vida que não dá para esperar até segunda-feira. Tem coisas, irmãos, que tem que ser feito no dia. Quem está entendendo da glória a Deus? Então é importante você confiar na provisão divina nos momentos de escassez, nos momentos, sabe, de desafio. O milagre no mundo moderno, querida igreja, pode não se manifestar de forma tão óbvia, espetacular, mas presta atenção aqui comigo. No entanto, querida igreja, entender que o propósito por trás desta história é alimentar a nossa fé, é encorajar-nos, é confiar com cuidado cotidiano. Por muitos, sabe, igreja, por muitas vezes passam desapercebidos. Deus, ele faz milagre na nossa vida que você nem está prestando atenção, que é ele que está fazendo o quê? Milagres na tua vida. Na prática, isso significa, querida igreja, que está atento a soluções inesperadas e ter, sabe o que Deus quer que você tenha aqui dentro de você? Fé. De que, de alguma forma, o que é necessário, o que você está precisando, será provido. Se é alimento, Deus vai te dar alimento. Se for para pagar o aluguel, Ele vai te dar o dinheiro para pagar o aluguel. Se é para pagar o PVA do seu carro, da sua moto, não sei. Talvez a providência de alguém que se foi e você quer de volta, Deus está dizendo que Ele vai prover. Se você está doente, Ele quer prover para você a cura. Aleluia, tem glória a Deus aí, irmãos. Precisa ter fé de que de alguma forma o que você necessita será provido. Amém? Com o avanço da ciência, da tecnologia, querida igreja, muitas vezes os milagres são vistos como obsoletos.
Amém? Ou meras lendas. Porque quem vive neste mundo, irmãos, ele acha que tudo que nós falamos é lenda. É ou não é? Não é uma coisa tipo assim, real, que se vive. Amém? Mas, porém, querida igreja, um olhar moderno nos ajuda também a reinterpretar. Ou seja, interpretar aquilo que você está vendo. Vendo como uma metáfora, querida igreja, valiosa, que nos lembra a relação entre o espiritual e o material. Amém? Do inesperado e do planejado, de como o cuidado divino manifesta de várias formas. E Deus, ele quer se manifestar na tua vida de várias formas, por isso que você precisa estar atento. Por isso que vocês têm que estar aí, vigilante. A importância da confiança no tempo da necessidade. Querida igreja, em momento da dificuldade, confiança, amém? Você precisa desempenhar o seu papel como filha de Jesus Cristo. Amém? E qual o papel que você precisa desempenhar aqui nesta noite? Se sentir segura, porque Deus, ele te traz segurança. E confiar nele, porque ele provê tudo aquilo que você necessita. Nos ensinamentos de Jesus, vamos confiar em tempo de necessidade, não é apenas esperar pelo milagre, mas entender o poder da fé ativa. Igreja, a história do dinheiro na boca do peixe não é sobre uma solução milagrosa para um problema financeiro, mas sim um lembrete da presença constante de Deus nos momentos de crise. Aleluia. Então, no contexto, irmão, atual, muitas vezes somos levados a buscar soluções rápidas e imediatas. Quem faz isso? Todo mundo. A maioria, quando está precisando de pagar uma dívida e não tem, vai lá e faz um empréstimo e às vezes não consegue. Vai para fulano, não consegue. Isso aí são o quê? A gente está procurando o quê? Uma coisa rápida, imediata. Porém, a narrativa, sabe, nos convida a refletir sobre o verdadeiro significado da provisão e da confiança. E assim como Pedro, querida igreja, ele foi instituído a ir pescar, como você também está sendo instituído para pescar também nesta noite, a confiança implica ação juntamente com a fé. Você precisa ter ação e depois fé. Jesus demonstrou que Deus, querida igreja, está no controle. Ei, Deus está no controle da tua vida. Por que está temendo? Ele vai fornecer não apenas o necessário, mas também mostrando que soluções podem vir de formas inesperadas na tua vida. Quem está entendendo a glória a Deus? Irmãos, quando eu e minha mãe passamos pelo vale, pelo deserto, que não tinha que comer, estava até comentando com a irmã Monize. Então, eu lembro, irmãos, quando eu passei por esses momentos difíceis da minha vida, né, que foi 3 anos e 6 meses quando eu estava no ministério, aleluia, irmãos, não tinha que comer, tipo assim, arroz, feijão, essas coisas, não tinha. Mas, irmãos, só que Deus, ele provia o inesperado, porque eu não sei se os irmãos creem, porque você sabe que a goiabeira tem uns meses específicos para dar goiaba, pé de banana também, pé de mamão, não é? Pé de chuchu. Mas como nós estávamos passando pela prova, não parou de dar fruto. Porque era a única coisa que tinha o quê? Para comer. Então Deus, ele fez algo inesperado, fez as plantações, o pé de banana, o pé de goiabeira, o pé de chuchu, o pé lá de mamão, não parar de dar, para que pudéssemos o quê? Alimentar até que nós passássemos por aquela prova. E é algo inesperável. Eu lembro muitas vezes que tinha uma cachorra chamada Nina, que já morreu, né, e tinha pé de banana, e a banana era tão grande, o cacho, que chegava até quase a encostar no chão. E eu não via a hora de acordar, porque para mim já tinha amarelado, sabe, as últimas bananas que ficam na ponta. E quando eu acordava, já não tinha mais, porque a Nina já tinha comido. Quer dizer, até a cachorra Deus também estava provendo o necessário para ela. Então, irmãos, quando você entende que é Deus que provê, e não precisa ficar, mas como pode? Porque a gente fica admirado. Como Pedro ficou admirado, como que pode? Uma moeda estar na onde? Na boca do peixe. O ato de confiar requer coragem para enxergar além das dificuldades imediatas, buscando suporte espiritual e confiança na habilidade, superar, querida igreja, qualquer situação. Pode-se dizer que ao confiar é agir conforme a fé, abrimos nosso coração para as novas possibilidades. E hoje Deus está falando, abre o teu coração.
para que venha novas possibilidades. Você não consegue ver além que os seus olhos podem ver. E Deus está dizendo, abre o teu coração, abre, deixa o seu coração se abrir, para que venha o quê? Novas possibilidades para a manifestação do cuidado divino na sua vida. Deus, Ele quer que você veja aquilo que você não conseguiu ver até hoje. Ele quer que você consiga ouvir aquilo que você tem dificuldade de ouvir. Não estou falando de ouvir de audição, de ouvir, sabe, os projetos que Deus tem para a sua vida. Assim a providência se revela não apenas como um milagre financeiro, mas também como uma fonte de paz interior que todos nós precisamos. Aplicando o milagre, irmãos, na sua vida cotidiana, para realmente aplicar o milagre na provisão em nossa vida, querida igreja. Jesus é encontrado o dinheiro na boca do peixe, não apenas um relato sobre o evento sobrenatural, porque realmente, irmão, foi sobrenatural, mas trata-se de uma lição sobre confiança, de fé, disponibilidade para o inesperado. Você tem que estar disponível para que este algo que você tanto aguarda, tanto anseia, tanto espera, aconteça na tua vida. Quando enfrentamos momentos de necessidade, que igreja, muitas vezes nós não vemos buscando soluções práticas e racionais, amém? Porém, a história bíblica nos incentiva a abrir o coração para que parece impossível. O que está hoje para a tua vida que você olha para os problemas e diz, é impossível? Como podemos trazer na prática para o dia a dia, quando nós vivemos hoje? Em primeiro lugar, assim como Jesus, devemos começar com um relacionamento genuíno nas nossas necessidades. Amém? Tem pessoas, amém, que têm uma fé genuína de Deus. Minha irmã estava contando nesse fogo que teve aí lá nos Estados Unidos, lá, que pegou fogo. Você viu que queimou tudo, né? Só ficou uma casa intacta. Minha irmã disse que era de uma pessoa católica, que com certeza Deus deve ter tocado no coração dele, ele ungiu com água benta. Irmão, só a casa dele ficou intacta, de pé. Talvez você diz, mas isso meu Deus, é impossível. Mas a fé dele é genuína, por isso que ele recebeu tal milagre esperado. E Deus, Ele quer que você também use isso para a tua vida, que você tenha uma fé genuína. Busque isso em Deus, amém? Nas suas necessidades, é claro. Em muitos casos, querida igreja, soluções podem estar onde menos esperamos. Aquilo que você está buscando, às vezes está ali e você não está vendo. Não está esperando. Você não espera de ser ali. Você quer ali. A nossa direção humana não é as mesmas direções que Deus nos dá. Se Pedro não fosse na direção que Deus deu a ele não ia encontrar aquele peixe, muito menos a moeda dentro da boca do peixe. O exercício de olhar além do óbvio. Deus está dizendo, você está olhando para o lado errado. Você está olhando para onde que não é para olhar. Deus quer que você faça um exercício de olhar aí, viu? Além do óbvio, além daquilo que os seus olhos não podem ver, seja no trabalho, seja nas suas finanças, seja na sua família, seja nas questões pessoais. Pode se revelar oportunidade semelhante de moeda que Pedro encontrou. Pedro precisou ver o peixe. Ele não poderia ser míope ou cego, senão ele não ia ver o peixe. Quantas pessoas cego espiritualmente falando, não conseguem ver o peixe, que é a provisão que ele precisa. Além disso, querida igreja, é essencial cultivar a confiança de que seremos providos. Quem crê que você vai ser provido aqui nesta noite, diga amém para ele. Oh, maravilha! Muitas vezes, querida igreja, a transformação começa na nossa mentalidade. É isso que vai começar na tua vida. Vai começar aqui, ó, na sua mente. Amém? Podemos incorporar a prática do agradecimento diário, reconhecendo as pequenas provisões como verdadeiros milagres diários, querida igreja. Isso reforça, amém, a crença de que estamos sendo cuidados por Deus, inesperadamente, da situação atual. Quantas coisas, irmãos, já aconteceu na nossa vida e Deus cuidou de você? É ou não é? Então, irmãos, nossa disposição é para seguir as direções que recebemos. Tem pessoas, irmãos, que Deus dá a direção, mas ele não quer obedecer à direção que Deus dá.
Deus faz tempo que está falando com ele, com ela, faz assim, assim e assim, mas ele não quer. Mas se Pedro, ele obedeceu às direções e viu o milagre, Deus quer que você também veja, aleluia, mesmo quando não fazemos sentido na primeira vista. O que é na primeira vista? Aquilo que você acabou de ver. Não faz sentido isso. Pode abrir as portas da surpreendente dentro do teu coração. Deixa isso se abrir dentro de você. A confiança, querida igreja, em tempo de incerteza não é tarefa fácil de se fazer, mas é essa fé que pode nos conduzir à experiência de transformação. Sermos transformadoras. Amém? No final das contas, querida igreja, aplicar o milagre na rotina diária existe mais do que você pode entender, que é a crença. Requer ação, requer expectativa e uma mente aberta. Amém? Esta palavra que Deus mandou dizer para você. Aleluia. Você veio aqui nesta noite buscando algo da parte de Deus. E Deus está dizendo assim para você: olha, filho, ó filho, tenho eu te dado direções. Mas muitas vezes você não consegue ouvir, nem muito menos ver. Aleluia, mas deixe que hoje essa porta se abra para você, o campo da visão, o campo da audição. Amém? Que venha hoje, aleluia, porque tem muitas pessoas que estão paralisadas no problema, paralisadas na dificuldade e não conseguem ver saída. Mas Jesus, você pode ver, irmão, olha, esse texto tão pequenininho que nós lemos, olha quantas informações nós conseguimos aprender aqui nesta noite. Jesus só pediu para que ele fosse aonde? Onde que Jesus pediu para que Pedro fosse? Pescar. E pegar o anzol. Irmãos, o anzol é a estratégica da vitória. Pedro não ia conseguir pegar o peixe com a mão. Não é? Ele precisava de uma vara, de alguma coisa para que pegasse aquele peixe. E aquele anzol ia fisgar o peixe. Essa é a estratégia que Deus está te dando. Você precisa entrar, pegar esse anzol, porque o Senhor disse: o primeiro peixe que subir, ele não disse o segundo, nem o terceiro, nem o quarto, ele falou que o primeiro que subir, e abrindo-lhe a boca, porque tinha que abrir a boca do peixe, abrindo-lhe a boca, encontrará o quê? Um starter, que é uma moeda. Toma-o e dá por mim e por ti. É isso que Deus quer para você aqui nessa noite, amém? Irmãos, ela foi embora, amém? Que Deus te abençoe. Aleluia, vamos ficar de pé, porque hoje chegou o dia da providência na tua vida. Tem pessoas que vão ver o seu milagre diante dos seus olhos. Você vai ficar maravilhado com este Deus é qual nós servimos. Aleluia, vai vir milagre inesperado. Você não está esperando por este milagre. Aleluia, vai ser surpreendente. Você vai ficar surpreso. Aleluia. Oh, você precisa ver esse peixe com mais rapidez. Aleluia. Por que você não consegue encontrar esse peixe? Aleluia. Jesus já mandou esse peixe subir. É só tirar o peixe das águas. Aleluia. E depois a terceira meta é abrir a boca do peixe, pegar a moeda. A moeda, irmãos, é a bênção que você precisa. Independente para quê? Para Jesus era para pagar o tributo, mas talvez para você é outras coisas. Mas não importa, porque tudo isso é milagre, é provisão de Deus. Oremos ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por essa palavra tão linda. O Senhor está dizendo que o Senhor vai prover um peixe. O Senhor vai prover, Senhor, aquilo que nós mais necessitamos e precisamos, meu Pai, nos momentos de dificuldade. Eu creio, meu Pai, que eu vou receber notícias, meu Pai, de testemunhos, meu Pai, tremendos, fortes,
impactantes, meu Pai, porque se verdadeiramente eles ouviram a palavra do Senhor, porque a palavra não é minha, a palavra do Senhor, a revelação não é minha, a revelação do Senhor. Se você for ao encontro, ao entrar nessa água, pegar um anzol e ver o peixe, tirar o peixe das águas e abrir a boca do peixe, você vai encontrar o seu milagre, para glória e honra do nome do Senhor Jesus. E a igreja diz amém. Vamos bater palmas bem forte para Jesus, amém? Que Deus te abençoe abundantemente, amém? Compartilhe, curte com as demais pessoas aí, em nome de Jesus, amém? Olá, Pai seja contigo. Quero agradecer todos os meus seguidores pelo apoio e carinho que recebi desde o início do meu canal. Chegar aos 100 inscritos é uma grande conquista para mim e não teria sido possível sem vocês. Agradeço por cada visualizações, comentários, curtidas. Vocês são incríveis. Eu gostaria muito de saber quem são esses 100 inscritos que escreveram no meu canal. Então, deixe o seu nome, deixe a sua cidade, o seu estado nos comentários, deixe também o seu e-mail para que possamos poder estar se correspondendo e também estar orando por todos vocês. Espero continuar produzindo conteúdos que seja útil e interessante para vocês. Obrigado por fazerem parte da minha jornada no YouTube. Te vejo lá.